terceira ordem eu desconfio. Agora tem negócio de concordar para ser gravado? Ah, não, só apareceu aqui só. É só um avisozinho só para vocês saberem que está gravando. Por exemplo, para o Jorge não ficar falando mal dos outros, né? Dando nomes e endereços de pessoas, né? CPF. É só ficar... O fulano já foi aí que é espírita, que mora 2 ruas atrás de casa, o bicho. Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos começando aí mais nosso estudo do Livro dos Espíritos. Neste dia 21 de setembro de 2022. Dia do quê? As árvores somos nós. É o grande meme. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Somos nós. Nós, mas faltando aqui a nossa companheira Amanda, que foi encontrar com amigas que não vê há séculos e com certeza a semana toda já está perdida. Só vai sair da ressaca na segunda-feira, senhoras e senhores. Mas estamos aí com o Babu, o garimpeiro de livro velho aqui deste grupo, senhoras e senhores. Você precisa de um livro velho? Fale com o Babu, ele acha. Em qualquer lugar do mundo, senhoras e senhores. Estou aqui no Castelo de Windsor, senhoras e senhores, 1373. Windsor Castle. Tá de luto ainda. Tá de luto. Onde a nossa rainha foi enterrada, senhoras e senhores. Vejam só, é uma maquete do século XIV. Windsor Castle, senhoras e senhores. Onde está enterrado também o rei Charles I, aquele que foi degolado, senhoras e senhores. E estamos aí com o Jorginho, nosso extraterrestre de todos os tempos. Você tem alguma dúvida de história, senhoras e senhores? Pergunte para o Jorginho, que ele presenciou todos os acontecimentos do mundo desde a pré-história, senhoras e senhores. Ele foi testemunha ocular de todos os fatos. Pergunte para Jorginho, que ele lhe dá a resposta. Vamos embora que sou eu que começo. Eu devo dizer que eu conheci, peguei na mão da Lúcia pessoalmente. Vamos embora. Lúcio não é a primeira ainda, Jorginho. Mas foi a mais velha que eu conheci. Já se achou o Jorginho 975? Não, senhor, nós estamos na 963 ainda, não estamos? Jorginho, você faltou estudo a rodo aqui já, nego. Você já tá. Já faltou estudo a mais. Você tá que nem a Mandinha, parece quando eu quero só. Caramba! Te conta. Quer dizer que meu bônus dólar, então, eu já perdi, inclusive, o do fim de semana? Já. O último estudo foi aquele dia que você foi fazer. Sempre a gente conversou, encheu o seu saco no grupo, falando que a gente já tinha terminado o grupo, os estudos. Ah, é! Que foi fazer a aulinha lá. E ninguém de vocês foi me prestigiar. Me senti muito prestigiado pela amizade de vocês. Tem a aula nossa aqui, o cara, além de faltar na nossa aula, quer que a gente falte na nossa aula para ver ele quer arrastar, ele é espírito inferior, né? Vamos lá, 975, se achou aí, Jorginho? Agora sim. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e é o que faz seu suplício, porque compreende que são privados dela, por sua culpa, e por essa razão o espírito livre da matéria deseja ardentemente uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se for bem empregada. É então que faz a escolha das provas, pelas quais poderá reparar suas faltas. Porque, sabei, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e pelo mal que resulta do bem que deixou de fazer.
O espírito no mundo espiritual não tem mais o véu da matéria. Como se tivesse saído do nevoeiro, ele vê o que causa o seu afastamento da felicidade. Então sofre mais, porque compreende quanto foi culpado. Não há mais ilusão. Ele vê a realidade das coisas. Aí, Kardec, né? O espírito no mundo espiritual toma conhecimento, por um lado, de todas suas existências passadas, e por outro, vê o futuro prometido e avalia o que falta para o atingir. Como um viajante que chega ao alto da montanha, vê o caminho já percorrido e o que falta percorrer para atingir o seu objetivo. Então, foi até o Jorginho, o fofoqueiro, Nelson Rubens do mundo espiritual, querendo saber do Quevedo, da rainha. Aí até que eu falei assim, depende, porque a gente não sabe o que ela programou, porque é que nem ela falou assim, ela, antes de reencarnar como rainha, ela falou assim, eu tô aqui para estar lá onde que eu quero, eu preciso fazer isso, isso e isso. Com certeza, ela não vai conseguir fazer tudo numa reencarnação só. Então ela vê assim, essa primeira reencarnação eu preciso passar por isso para atingir esse grau, para poder sim ir para essa outra reencarnação que me vai dar mais isso. Então é uma sequência, tipo assim, que o espírito vê e fala assim, eu preciso primeiro dessa prova, depois dessa, depois dessa, depois dessa. Eu peço vênia ao presidente mas para abrir uma divergência do digno companheiro aí. Quando eu fiz a pergunta da rainha, eu perguntei pelo quê? Quando nós encarnamos, nós temos todo o arcabouço psicológico das nossas encarnações. A nossa Isabel II, o que aconteceu anos 50, ela teve que pegar, porque ela não nasceu por acaso, mas teve que não saber como está aqui, né? Ela não, se ela era uma evoluído, não é, mas nós sabemos que para nós o hábito ele pode ser inclusive uma outra personalidade dominante. E a Dona Isabel II, durante 70 anos de reinado, ela viveu tão padronizado que é como se fosse um toque, meu amigo, um transtorno compulsivo. Agora, um espírito como nós, na nossa média, quando você vivencia várias e várias vezes hábitos comuns, torna-se realmente um padrão de comportamento. Foi isso que eu perguntei para você. Mas olha bem aqui, o espírito errante não tem mais véu, está como saindo do nevoeiro e vê o que o afasta da felicidade. Então, sofre mais, porque compreende o quanto é culpado, para ele não há mais ilusão. A minha pergunta que eu fiz para vocês foram essas. Será quanto tempo a Isabel, espiritualmente, vai sair desse, digamos assim, desse arcabouço de padrão de comportamento, ao qual a ela foi impingido. Jorge, mas aí escolha, meu amigo. Jorge, mas aí que tem que estar. Você tá bolando uma rainha que não fazia nada. Que tipo assim, não me toque, fui no banheiro, alguém vem limpar eu, tá ligado? A gente faz umas ideias que a gente não sabe como que ela viveu realmente. Ela poderia viver ali, tipo assim, com alguns cuidados da realeza, mas ser uma pessoa tranquila. Então, esse tipo de preocupação que você está tendo, aí eu falo assim, não tem como a gente conjecturar isso aí, porque a gente não sabe o dia a dia da rainha. E não sabe por que ela veio rainha. Então, tipo assim, não tem como a gente, ela vai acordar no mundo espiritual, vai se sentir rainha, quer que todo mundo sirva a ela, café 5 horas da tarde. A gente não sabe. A gente nem sabe se ela tinha. Mas o Babu, tirando, digamos assim, colocando no mesmo parâmetro, quando o desencarne do Michael Jackson, eu tive a mesma preocupação com esse espírito, porque ele foi acostumado a ser um ídolo, até o ponto que a sua percepção de personalidade era só Michael Jackson. É como está aqui.
Para a gente Agora, perder, quando dizem é uma coisa complicada. Mas a gente não nós vive a pessoa. A gente não vive a pessoa, a gente não sabe o que é a pessoa. Tipo assim, a prova do Michael Jackson pode ser alguma coisa que ele pediu. Não é que chegando no mundo espiritual ele vai falar assim, pô, eu sou Michael Jackson. É que a gente tá com essas coisas muito de romance na cabeça. Ele vai chegar lá e falar assim, ó, eu fui bem na prova moral que eu tive, eu como Michael Jackson abraço, eu fiz as coisas que eu deveria ter feito, moralmente, não, eu derrapei, não, eu, no meu ponto de vista, assim, no que eu poderia me sair, eu propus a fazer, eu fiz. A gente não sabe, Jorge, é que você prega essa ideia numa pessoa e acha que esse comportamento, a gente não vive a pessoa, a gente não sabe o que é a pessoa, a gente não sabe qual que é o plano reencarnatório, então não tem como a gente ficar, tipo assim, é aquela preocupação que a gente não tem como responder. Eu penso assim, que no caso da rainha, ela era uma rainha que não tinha poder nenhum. Era só uma coisa simbólica. Então, ficar especulando como ela vai despertar lá é muito difícil, porque a gente não conhece ela na vida privada. A gente só conheceu o que apareceu a respeito dela, vamos dizer assim, em termos protocolares. A vida íntima dela, como ela se relacionava com a família, o pensamento dela, se nem casal, marido e mulher, consegue muitas vezes saber o que o outro está pensando pós décadas de convivência, nós não vamos conseguir saber o que se passava no pensamento dela, a personalidade dela. A princípio, ela não me parecia ser uma pessoa como a realeza antiga, que tinha poder absoluto. Então, ela não me parece ser uma pessoa prepotente. Então, para mim, eu acho que quando ela despertar no plano espiritual, ela vai, na verdade, se sentir finalmente livre de todas as amarras que o poder ali, que ela representava, né, na verdade, impunha regras desde criança. Então ela não tinha, na verdade, liberdade. A gente pensa, a rainha da Inglaterra, ela, na verdade, era uma pessoa muito mais prisioneira do que qualquer outra pessoa, pela posição que ela tinha. Então eu penso que, na verdade, ela vai se sentir finalmente livre. Sim, e até esse caso aí, pra você ver, ela chegou nesse momento que o reinado, assim, não é para ter tanto poder mais. Já tinham retirado esse poder total do rei, assim, né? Então, para ela, poderia ser esse trabalho, assim, ó, você vai ser rainha, mas não vai mandar em nada. E ela humildemente aceitou. Ou ela poderia ser uma pessoa egoísta e quiser, não, eu quero dar palpite, ainda eu quero mandar. Então, ela aceitou jogar a regra do jogo. Então, mostrou que ela tem uma personalidade que, tipo assim, não, eu sou rainha, mas eu estou entendendo qual que é o meu papel aqui. Então já é um grande ponto para ela. Ela não quis se interferir e começar a mandar só porque ela é uma rainha. Então fica difícil agora, ter essa... Mas é aí que tá, Babu, ô Cláudio, mas aí você vê o seguinte, e em relação ao Michael Jackson, porque são duas personalidades semelhantes com grande pressão interna. Não seria a mesma coisa você ter um padrão de comportamento, um cara que é uma pessoa que é ídolo, vive dessa maneira, como é que o cara desencarna? Porque aqui fala bem o seguinte, olha só, quer ver aqui, ó? Sim, é isso que faz o seu suplício, porque compreende, então, que privado dela, é por isso que o espírito liberta da matéria, e aí é que está, aí esse pequeno liberto da matéria que eu estou perguntando. Porque nós, mesmo desencarnados, dificilmente estamos libertos da matéria. Porque a pressão mental do comportamento faz o quê? Aspira depois a uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se ela é bem empregada. Então, bem empregada, aqui que está falando. Agora eu percebi, caraca. Voltou? Ô, Jorge? Voltou. Então, é o seguinte, a gente
A gente só tem a ideia. O Babu tá travando também. Você tá travando, ô Babu. Calma aí, deixa eu para outro ponto aqui. Então a gente só tinha a ideia, que nem o senador falou, do que era vendido, o que a mídia vendia do Michael Jackson para nós. A gente não conhece o Michael Jackson na realidade, na intimidade dele. A gente quer fazer uma suposição em cima do que a mídia vendia. Mas não, então fica porque difícil. eu penso muito, o Claudinho, Babu, eu penso muito em relação também a nós aqui. Porque o grande trabalho da matéria não é só compreender a felicidade como evolução, mas é se libertar de complexos do passado e não criar para o futuro. Os hábitos que nós criamos nessa existência, se não tivermos um controle sobre eles, eles terão padrão de comportamento mesmo depois de desencarnados. Então, mas a pessoa, depois que desencarna, ela não vai mudar da água para o vinho porque faleceu. Ela vai continuar com os mesmos pensamentos e tudo mais, mas ela vai se defrontar com uma outra realidade. Esse padrão de comportamento que você fala não vai poder se reproduzir na vida espiritual porque não está mais no corpo físico. Ele vai sofrer o impacto de uma mudança no seu, vamos dizer assim, no seu habitat. Então ele não vai poder reproduzir esses mesmos comportamentos, ele vai ter que começar a mudar a forma de pensar. Isso é uma coisa que vamos dizer assim, devido à mudança do local onde a pessoa estava, não está mais na Terra, não está mais em corpo físico. Babu, você travou de novo, meu filho. Voltado. E aí, Babu? Aonde você andou, meu filho? Perdido na... Estamos aqui. Aguardando. É macumba da Amanda. É a Mandinha. A Mandinha fazendo macumba para nós. Vamos embora. Mas é isso. Você que lê aí. Não, eu terminei. Podemos ir para a próxima? Como que é? Podemos ir para a próxima questão? Você já discutiu tudo aí já? Eu acho que já está bastante discutido, né? Então vamos embora. Vamos lá. 976. Ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Isso não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim, e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Essa é a sua ocupação, e um gozo quando obtém êxito. Olha isso aí. Olha como a gente vai demorar para chegar no nível desse. Não está falando nem de espírito puro, está falando de espírito bom. Só o fato de não fazer um meme já está para lá de mão, né? Eu acho que quando a pessoa chega nesse estágio aqui, chega naquele estágio que a pessoa já está consciente de que o fato da imperfeição daqueles, de repente, se afiniza, ele sabe que aquilo lá é uma coisa temporária. Então, futuramente, esses espíritos eles vão alcançar uma melhoria da moral dessas pessoas. Então, não tem por que ficar aflito. Ai, meu Deus, ele está lá no umbral. Ele sabe que isso daí, primeiro, não depende dele fazer com que o outro melhore. Isso depende de cada um. É uma coisa que é própria de cada um. É de iniciativa de cada um. Então, eu posso dar a mão, como ele fala aqui. Posso dar a mão para ajudar, mas quem tem que fazer realmente o esforço necessário para a mudança é o próprio espírito. Mas e aí que tá, não é nem só o espírito errante, principalmente os espíritos que estão encarnados. Aquelas mensaginhas bonitinhas, Jesus está chorando, Ismael está chorando, não tem nada disso.
Cada um tá de boaça, só olhando, só batendo no pulso assim, ó, filho, rapaziada, vocês que têm o ônus e o bônus. Então eles não estão desesperados com a gente. Eles estão tocando barco, assim, ó, vocês têm que fazer a ficha cair. Cara, não é possível. Vocês têm que fazer a ficha cair, a gente tem que fazer as coisas acontecer. Ninguém, tipo, você acha que os espíritos superiores que nos ajudam aqui na Terra, será que eles estão arrancando o cabelo? Não. É por isso que eu falo daquele negócio de geração. Ó, essa geração tá fazendo caquinha, daqui a pouco vem de novo, vem um pouquinho melhor. Então eles sabem. Então esse negócio imaginário que a gente acha, vai vir espírito que vão transformar, esquece. Mas, o Babu, essa é uma visão da espiritualidade quando ela sabe o que é, na verdade, bondade. Porque quando nós falamos assim, nós estamos ainda muito presos a um bonzinho barato, essa coisa do messianismo, de colocar a mão no coração, achar que o outro é um pobre do infeliz, né? Usar a palavra, coitado, está naquela situação. Quer dizer, o que o Espírito fala aqui é o seguinte: nós sabemos como funciona, né? A condição não é eterna e você não é um coitadinho. Então, nós não ficamos com peninha de você. Por isso. Você não é digno de dó, entendeu? Agora, e eles também não ficam indiferentes. Não ficam, cara, porque, é muita sacanagem você ficar... digamos assim, não, ele tem que passar por isso, então não vou nem esquentar a cabeça. Não é isso. Eles dão uma força, colaboram. Quanto mais se conhece o espírito que está lá e tal. Agora, eles não ficam com pena de você. Eles não são tipo, coitadinho. Não existe isso. Não, eles vão ajudar. Eles vão falar, não, deixa ele sofrer. Não, eles vão ajudar. Até naquele sofrimento que é merecido nosso, ele vem em busca de dar um consolo até moral para a gente, ó. Apesar de a gente espiar o pé na jaca porque a gente quis. Não estou falando que eles ficam diferentes, mas assim, e até o que você falou de bonzinho, é que espírito de terceira ordem não sabe enquadrar as coisas. Qualquer espírito é espírito puro, por isso é aquele negócio que eu falei de Chico, assim, Chico é um espírito legal, mas não é esse ápice que o pessoal coloca, porque a gente, como terceiro grau aí, a gente confunde Ares com o Bulgário, acha que bonzinho se é aquela coisa messiânica, não tem nada a ver disso. E isso aqui que ele fala assim, os bons espíritos, não fala nem espírito superior, ele fala espírito de segunda ordem na primeira classe ali depois da terceira. Ele já fala assim, a gente ajuda no que é necessário. Eles são SAMU, vamos falar assim, o cara bebeu, encheu o caneco, bateu o carro, eles vão lá ajudar, tudo mais. Mas assim, meus amigos, vocês que estão fazendo a caquinha. Mas sim, Babu, mas acontece o seguinte: quando nós, digamos, às vezes, nos pegamos, né, nessas pessoas que fazem diferente, é porque a grande maioria de nós é indiferente ao sofrimento alheio, tem o egoísmo. Então, quando você vê alguém como Chico Xavier, com uma capacidade de compreensão da dor do outro e colabora com ela, você coloca ele até no local indevido, que ele nem se colocava lá, a gente se coloca lá. Né? Porque tanto é que ele jamais gostaria que, digamos assim, o túmulo dele virasse, digamos assim, uma Aparecida em Uberaba para fazer... novena espírita lá. Porque mas o que acontece? É que ele nós tinha ainda noção, não sabemos que é bom. Ele tinha noção do que ele representava, o tamanho dele. Não é porque ele era o espírito superior, não, ele sabia só, eu sou esse espírito aqui, eu me encaixo aqui. Não sou esse espírito endeusado, não sou espírito de segunda ordem, eu sou meu espírito de terceiro, estou fazendo, tenho força de vontade, quero fazer as coisas. E tem esse compadecimento dos outros. Então, ele é um espírito. Outra baboseira, já mata pelo pé, já. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Jesus chorou. E aí, depois vem a parte que o evangelho vem para o Brasil. É uma baboseira. Eu falo no linguajar, é uma baboseira só. Jesus chorando. É uns... Eu acho que as pessoas parece que têm uma necessidade de trazer Jesus para baixo
vez das pessoas procurar alcançá-lo onde ele está, quer puxar ele para baixo. É o famoso abraço de afogado. Isso. Porque é mais fácil isso mesmo, né, Claudinho? É mais fácil chamar o cara para... Porque essa coisa de Jesus chorou veio daquela situação do 11 de setembro nos Estados Unidos, que o Divaldo tinha posto isso, né? Jesus chorou. Isso está no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí depois fala que para onde que está indo o meu Evangelho, que ele nem conhecia o Brasil. Primeiro que nem é governadores que estão no negócio, nem da terra é. E aí depois nem sabe onde que está o Brasil aí. Então, para você ver que a história é toda mal amarrada, esse livro. É porque ele privilegiar um país em detrimento dos outros é um negócio que é muito estranho. Né? Estranho mesmo. Ele colocou os apóstolos para divulgar o evangelho pelo mundo. Ele vai privilegiar um país em detrimento dos outros. O Brasil é um país privilegiado e os outros países não. Eternamente. É só a gente ver como é o Brasil e como é outros países, para a gente ver que aqui não tem nada de privilegiado. Pelo contrário. Vai, Jorginho, manda ver, Jorginho. 976A. Isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes. Mas a visão dos pesares e dos sofrimentos daqueles que amaram sobre a terra não perturba a sua felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram vossas aflições sob um outro ponto de vista, pois sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso adiantamento, se os suportais com resignação. Eles se afligem, pois, mais com a falta de coragem que vos retarda, que com os sofrimentos em si mesmo, que não são senão passageiros. Rapaz, essa resposta da Feb aí tá toda esquisita, rapaz. Ó, essa aqui é da Índia. Vamos ver aqui do Noleto aqui, ó. Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Até aí, beleza. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, embora considerem vossas aflições de outro ponto de vista. Sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso se os suportares com resignação. Portanto, aflige-se muito mais com a falta de ânimo que vos retarda a marcha do que com os sofrimentos em si mesmos, que são passageiros. Ó, o Noleto e o cara daí, do Salvador Gentili, são semelhantes, iguaizinhos, na verdade. Deixa eu até ver aqui, ó, porque o meu tá aqui, ó, o meu já começa um pouco, ó, como já dissemos, os espíritos veem o que querem, e porque não lhe sois estranhos, é que vem e se importa com os vossos sofrimentos depois da morte. É isso que ele fala assim, ó. Mas não tem nada de religião, ó. Porém, consideram essas aflições sob um outro ponto de vista, porque sabem que esse sofrimento é útil ao vosso adiantamento, se suportar sem lamentações, mas se afligir muito mais com a falta de coragem do que com os sofrimentos que sabem ser apenas passageiros. Deixa eu até ver o da Celde aqui, que da Celde também gosto da linguagem da Celde. Que é 976. O senhor tem alguma coisa de religião aí também, Jorginho, ô senador? Sim. A minha resposta é igualzinha ao que o Jorge leu. Deixa eu ver o da Celde aqui. Cara, dá a impressão que ela coloca mais coisa no texto do que tem na tradução, cara. Porque então, isso não é nem semelhante ao que está aqui. 976. 76A ainda por cima, né? É 76A mesmo que nós estamos, né? Isso mesmo. 76A. Olha, eu peguei a tradução aqui do francês e tá exatamente igual no meu
que o Jorge leu. Menciona religião também. O Daciel me fala esse negócio da religião, é que da religião somos, tipo assim, como não tem, mas a resposta não mudou. Ó, Daciel, se não visse esse sofrimento, é que você seria o estranho depois da morte. Ó, a religião, você diz que as almas vos veem, mas consideram vossas aflições em um outro ponto de vista. Sabei que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso. Só essa parte da religião que ela tirou. Agora, mas será que ela está interpolando o texto? Não pode. Não, mas o sentido tá o mesmo, ó, porque ó, vamos tirar a parte da religião. Ó, religião. Vos diz que a alma vos... Aqui, ó. Como já dissemos, os espíritos se veem o que querem, porque não lhes sois estranhos, é que vêm e se importam com o vosso sofrimento depois da morte. Mas aí, ó, porém, considera essas aflições sob um outro ponto de vista. Ela deu uma enxugada, vamos falar assim. Eu tenho que ver a edição nova que eu comprei dela, se está tão enxuto assim. Eu estou achando que ela quase... ela fez um contexto do texto, ela interpretou, ela não traduziu literalmente. Eu tenho medo de tem hora que ela usa bem a palavra aí, mas eu acho que agora ela tirou. Porque depois o seguinte, eu vou ver na resposta aqui, ele já fala, olha, todas as religiões não vos falam que os espíritos vos veem, só que nós dizemos o seguinte, eles vos veem sob um outro ponto de vista. Porque está aqui, só que ela só tirou a parte da religião. Ela falou assim, ó, como já dissemos, os espíritos. E porque não sou estranho, ele vem em você e se importa com esse sofrimento depois da morte. Ou seja, eles continuam no ver, ela só tirou essa parte da religião. A religião Mas vou voltar para a pergunta, vou voltar para a resposta. Vai, senador. Então, eu acho que até já tinha adiantado isso aí. Quer dizer, as pessoas que são, vamos supor, são parentes, são entes queridos, tudo mais, o que está questionando aqui é isso, né? Concebe-se isso da parte de espíritos estranhos, ou seja, aqueles que não nos conhecem, tipo assim, ó, aquilo lá, né, vamos deixar que ele vai aprender um pouquinho e ele vai melhorar, né? Isso. Agora, o que ele está perguntando aqui, e os parentes nossos entes queridos, eles não vão sofrer vendo a gente sofrer? Aí ele coloca, eu falei, olha, eles veem esse sofrimento sob um outro ponto de vista, que é uma necessidade que você tem para você se melhorar, para você aprender, de aprendizado. Não é sofrimento, é aprendizado. Então, eles ficam sossegados sabendo que o momento que você está passando ali é necessário ao seu aprendizado. Então, se você se tirar vamos dizer assim, essa circunstância, você não vai aprender o que você precisa aprender. Aqui ele diz mais assim, né, aquele negócio, que tem aquelas mães super protetoras, não, meu filho não fez isso para merecer isso. Só que lá no plano espiritual, ele tem que passar porque ele fez realmente, então não posso interferir nisso. Então é aquele negócio, o espírito vê, se o espírito está passando por alguma coisa, ou é por uma necessidade dele, aí esse espírito desencarnado do parente vai ver, não, ele pediu para passar por isso. Ou não, ou ele é consequência das escolhas deles, então eu não posso interferir, posso ajudar, mas não vou ficar com peninha, morrendo de amor. Aqui ele coloca assim, eles se afligem mais com a falta de coragem que vos atrasa do que com os sofrimentos que sabem ser passageiros. Então, eles ficam mais aflitos com vamos dizer assim, a falta de atitude, a falta de ação do espírito. Porque enquanto ele não agir, enquanto ele não tomar atitude, ele vai ficar ali naquele sofrimento. Então, não é o sofrimento que aflige, é a falta de coragem de enfrentar a dificuldade. É igual, vamos colocar aí para a nossa vida material. O pai ou a mãe que vê uma criança
com uma certa dificuldade e a criança não se empenha em superar aquela dificuldade. Ela fica ali chorando, atraindo ali a atenção, em vez de realmente agir. O que o pai e a mãe vão fazer? Vai ter que esperar com paciência para a criança aprender a superar a dificuldade, porque sabe que aquilo ali é necessário para o aprendizado da criança. Sojourn 977. Os espíritos, não podendo esconder os pensamentos um dos outros, e sendo todos os atos da vida conhecidos, significa que o culpado esteja na presença perpétua de sua vítima? E isso não pode ser de outro modo. O bom senso o diz. Peraí, vamos ler de novo aqui, porque aí está um negócio meio complicado aqui, ó. Os espíritos, não podendo se esconder reciprocamente seus pensamentos, e todos os atos da vida sendo conhecidos, seguir-se-á que o culpado está na presença perpétua de sua vítima. Aqui está dizendo o quê? Que a vítima está trazendo o pensamento desse cara o tempo todo, é isso? Tem uma coisa errada aqui. Não, os espíritos... O que ele podia pensar é o contrário. Ou seja, o culpado tem sempre na mente a vítima que fez. É o contrário que está aqui, ó. Seguir-se-ia que o culpado está... Ou seja, o que é? É isso mesmo, Jorginho. Ó. Os espíritos, não podendo esconder os seus pensamentos um dos outros, e sendo todos os atos da vida conhecidos, significa que o culpado esteja na presença perpétua de sua vítima. Então, aqui... porque dá a impressão da leitura aqui que a vítima leva perpetuamente a imagem. Mas aqui está dizendo o seguinte, que o culpado, com o remorso do ato feito, sempre tem na mente a culpa que fez, o ato que fez. Pode ser uma coisa de tradução, mas dá a impressão que a vítima segue na presença da vítima, do pensamento dela. Calma aí, Jorginho. É que a gente tem algumas ideias de romance no ar. Calma aí. Não, eu entendi aqui que o fato de os pensamentos não serem ocultáveis, se eu faço mal para uma pessoa... É a consciência, sua consciência vai ficar apitando. Quando eu desencarno, o peso na consciência por ter feito alguém, sofrer alguém, isso vai ficar na minha mente, vai ficar reverberando lá na minha mente. É como se eu tivesse a pessoa... A vítima na minha frente o tempo todo. É por isso que eu falei assim, do romance, que a gente já está essa ideia. Não, o espírito vai sempre estar aqui. O que é o sentido figurado? Eu fiz mal para o Cláudio, mesmo eu nunca mais vendo o Cláudio, e isso é como se eu estivesse vendo ele, porque na minha mente vai estar sempre... eu fiz mal para o Cláudio, eu fiz o que eu posso. Porque eu também entendi isso, mas na leitura ela dá uma intenção errada, porque aqui seria o seguinte, a mente culpada traz sempre o ato feito, quer dizer, por mais que ele queira esconder, ele está sempre perpetuamente preso. Agora, esse perpetuamente também não é, enquanto ele não resolver a questão. Mas tudo bem, é isso mesmo. É tudo sentido figurado, Jorge. Por isso que tem esse negócio de romance. Eu faço mal para alguém, desencarnei, essa pessoa vai estar me seguindo no plano espiritual. Não é isso. É por isso que eu falei, toma cuidado com o é que você, sabendo da sua culpabilidade, você sente o remorso, você começa a dizer, e quanto mais você fez mais algo por querer me prejudicar, aí que o remorso é maior, aí que você não consegue escorar. Porque apesar de nós falarmos que a lei não é de castigo, mas, digamos assim, a consciência, enquanto você não reequilibrar esse sistema, ela vai ficar, digamos assim, presa. Você não pode alegar
digamos assim, eu não sabia o que estava fazendo, eu tinha bebido naquele momento. Não, você vai ter plena consciência e o seu ato vai te trazer sempre aquela responsabilidade. Porque a vítima pode ter até te perdoado, mas a responsabilidade é sua. Isso. Então, aquele muito romance que fala que a vítima fica ali do lado do agressor, ali, é meio que fantasioso nisso, porque é tudo questão de... Senão você imagina a vítima andando atrás do agressor pro resto da vida, no plano espiritual. É perda de tempo para todo mundo. Sim, mas também tem que ver o modus operandi da vítima também. Se ela não perdoa, existe a sintonia. Não, aí sim, aí é... Assim, agora eu já morri mesmo, eu não vou me preocupar com esse cara que é tão inferior, eu tenho que crescer, entendeu? Não, agora eu vou querer ferrar esse infeliz para ali. Não, depende da vítima, mas a questão aqui é essa. Enquanto a mente não há justificativa para o lado errado, você vai ter que resolver a questão para ela se diluir. Aí, se não resolver, ela mas aí, na sua consciência. E a vítima também, se cai nesse negócio que você falou, é uma vítima atrasada também, é um espírito inferior também, porque ele vai querer cobrar. Se é que assim, ele fez para mim, mas para mim não fez nada. Ele vai ter que se arcar com a justiça divina, não é comigo. Então, se for um espírito que consegue ver mais as coisas, ele larga e manda ver. Mas aí entra aquele negócio que eu te falei de padrão de comportamento. Se nós tivermos essa condição, eu morri por causa... Beleza. Tudo bem. Não é padrão, agora, se é inferioridade. Vingativa, com raiva do cara, nossa, o cara me tirou da minha casa, a hora que eu ia ganhar. Mas isso não é padrão, Jorge. Isso é inferioridade do espírito. É um espírito muito inferior, não é padrão que faz isso. Não é padrão, não é um padrão que o cara vive assim porque é um padrão. É um espírito inferior. Não é evoluído bastante ainda. Claudinho. Não, o espírito não é um autômato que é conduzido. Não tem como. Padrão de comportamento, isso daí não é uma coisa ali monolítica. Eu sou assim, você sempre assim. Senão, até cai na resposta anterior que nós vemos, quando o espírito desencarna, ele vê com mais nitidez aonde que ele está, aonde que está o bom, o que falta para ele. Então, esses padrões de comportamento é só se o espírito for muito atrasado. Aí, tipo assim, é muito apegado à matéria. Aí é aquele caso ali, a base ainda da terceira ordem ainda. Beleza. Bom, só avisando que em virtude da interrupção, podemos ir até as 20 horas e 25 minutos, mas eu aviso, tá ok? Ok. O senhor comanda o tempo. 977A. Essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado? Maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado suas culpas, seja como espírito, seja como homem, em novas existências corpóreas. Claudinho, antes de você ler aqui, olha como a questão da palavra na tradução é complicada. O Noleto e o nosso amigo aqui, Salvador Gentili, colocaram a palavra perpétua nessa questão aí. Ou seja, a palavra perpétua aqui é complicada, porque perpétua é para sempre. Mas aí, na sua tradução do Herculano, é constante, né? Que eu vi que é muito melhor. Sim. Então, essa presença perpétua aqui do Salvador Gentili dá uma ideia de nunca o cara sai. E realmente o Noleto colocou como constante também. Como é que tá a sua aí, Babu? Não, tá como perpétua, mas é no sentido figurado, né? Vamos procurar. Porque tem que ver
O francês também não é uma língua que nem o português, que dá várias interpretações. Porque perpétua dá a impressão de para sempre. No francês está perpétua também. Isso, porque que não cessa, que dura sempre, constante. Constante é uma definição de perpétuo, é o que está do senador. E a gente sabe que não existe castigo eterno. Então, por isso que a gente não pode levar isso ao pé da letra. O Espiritismo. Sim, mas a palavra constante, ela tem uma conotação de enquanto. Não, mas agora, perpétuo, aí você entende na leitura literal que perpétuo é para todo sempre. Mas aí você tá rasgando os ensinos dos espíritos. Os espíritos já falaram, não existe sofrimento eterno, não existe pena eterna. Então você tem que balancear para poder entender a situação, senão você vai levar ao pé da letra mesmo. Eu acho que essa questão é assim, porque quando você está no bem bom, o tempo passa rapidíssimo. Quando você está numa situação ruim, aquilo para você é como se fosse uma eternidade. Sim. Então, vamos dizer assim, é algo mais assim, de sentimento do que de fato o tempo seja eterno. É mais assim, o sofrimento para nós ele é tão ruim que ele dá a impressão que nunca acaba. É por isso que você não pode rasgar o resto do entendimento do espiritismo. Senão, se alguém ia falar assim, aqui, tá, o Kardec e os espíritos estão se contradizendo. Então, não tem como, a gente tem que balancear. Exatamente. Aí, Claudinho, pode ler Kardec agora, faça favor. Quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros. O homem de bem, pelo contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Por isso que ele sempre as evita. Que será dele quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que praticou, vendo os seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada e sem poder afastá-los da sua vista? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. Aqui, uma coisa que a gente não deve levar ao pé da parada. Em vão aquele que faz o mal tentará escapar da visão de sua vítima. Ou seja, que negócio, a vítima vai ficar perseguindo a pessoa. Aí o que acontece? Aí eu fiz mal pro Claudinho. O Claudinho já é um espírito mediano. Já está assim, não, deixa o babu se ferrar e eu vou continuar minha caminhada. O que eu vou ter na mente não é a visão do Claudinho sempre. Eu falei assim, eu fiz uma besteira enorme com alguém. É isso que ele está querendo dizer. Sim. Eu não preciso voltar com o Claudinho para reparar o negócio com ele. E principalmente se o Claudinho for um espírito mais evoluído, que teve aqui só de uma passagem e foi para o negócio. Eu vou sempre ter na mente assim, cara, eu fiz uma injustiça com alguém. É nesse sentido. É que a gente toma isso aqui ao pé da letra. Eu vou ter sempre a vítima. Eu fiz mal para o senador vai me perseguir durante zilhões de vidas. Não. É na sua consciência que vai estar acusando, você cometeu um ato falho gravíssimo. Não, é isso mesmo. Porque a questão não é o espírito ou não, é a questão do que você faz, é o ato em si. Certíssimo. A questão da justiça divina. A justiça divina, ela não parte de Deus, parte da nossa própria consciência. Vamos lá, gente. Pergunta 978. A lembrança das faltas que a alma pode cometer quando era imperfeita
não perturba a sua felicidade, mesmo depois que ela está depurada? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas às quais se submeteu com esse fim. É por isso, gente, que nós não podemos considerar que Jesus vai nos julgar no final dos tempos, porque ele também passou por essa situação, ele vai ver, eu não vou julgar o Cláudio pelos mal que ele fez, porque eu também já fiz isso antes, então eu sei como é que é evoluir. Então, ninguém pode julgar ninguém em qualquer situação, porque todos nós, de alguma maneira, ao passar pelas provas de evolução, podemos ter feito ou iremos fazer coisas semelhantes. E aí é que o julgamento nosso cai por terra, porque você aprende que, eu não posso falar mal do Babu, porque na outra encarnação, em que eu era imperfeito, eu fiz a mesma coisa, mas eu sei que ele vai melhorar. Eu melhorei, então não vou julgar. Não, perfeito, seu Jorginho, mas aqui a conotação é um pouco diferente. Ele fala assim, quando o senador, nosso amigo senador, ele já foi um espírito melhorzinho, de uma segunda ordem, ele já não precisa reencarnar tanto, assim, né? Ele vai ficar olhando, sabe quando a gente vai dormir, a gente bota a cabeça no travesseiro e começa a pensar as caras que nós fizemos lá com o adolescente? Vai acontecer a mesma coisa com o senador. O senador já é um espírito de segunda ordem, vai ficar lá cara, se eu soubesse, quando eu estava lá em São José, naquela reencarnação, essa lembrança para ele não vai existir, ele fala assim, não preciso, não existe mais. É aquela famosa frase, assim, que uns psicólogos usam, que eu sou até meio assim, mas você não deve se arrepender do que você fez, porque isso ajudou você a crescer. Ajudou sim, perfeitamente, mas mostrava o quanto eu era o inferior para fazer as coisas que eu fiz, né? Se eu tivesse um pouco mais de entendimento, tivesse mais ponderado, eu não precisava fazer as coisas que eu fiz. Eu poderia, se fosse mais ponderado, mas se eu faço... É por isso que eu estava comentando com o Jorginho, que é por isso que eu demoro para fazer as edições desse vídeo, porque eu tenho que ficar cortando palavrão que os outros ficam falando. Deixa aí, cara, normal. Bota aquele apitinho, pi. Normal. Mas é por isso que a gente não viu que os caras não julgam, porque a nossa evolução ela não é igual, cada um busca caminhos semelhantes, mas com diferenças. Então, o cara olha você de cima, fala, eu já passei por isso foi na minha infância, eu já bebi, nossa, eu já, sei lá, entendeu? O cara vai dizer, é normal passar por isso. Claro que você podia passar sem isso, mas passando por isso, depois fala assim, não, já passei, já ganhei, e não julga mais ninguém. Vai ajudar o cara a subir. Então, mas aqui, ele não está falando em relação à terceira, está falando com o espírito, com o seu próprio passado. Então, o que ele está colocando aqui, assim, o espírito que já chegou num certo nível, ele não fica perdendo tempo, nossa, naquela encarnação eu fiz isso, eu fiz aquilo, nossa, aquela outra eu fiz isso, fiz aquilo. Ele já chegou num nível, eu não precisa perder tempo recordando erros cometidos. É isso que ele está colocando aqui. Sim, mas aí é que está, Cláudio. Mas a questão aqui também é essa, porque você pensa bem. Olha como é que é a coisa. Se ele esquecer o que ele fez, ele não avalia onde ele está. Só que ele não se julga mais, digamos assim, ele até pode pensar, cara, era para mim chegar aqui 9h15. Eu cheguei aqui 15 para as 10, quer dizer, eu perdi 40 minutos. Não mas tudo bem. É isso. Ele não vai esquecer as coisas que ele fez. Aquilo, toda a experiência que ele vivenciou está ali nele. Ele não vai ficar rememorando com pesar. Ai, que eu fiz? É isso que... tá legal. Aí sim, claro. Beleza. Aí sim. Quer dizer, não vai ser para ele tipo assim, nossa, era para mim chegar aqui antes, mas eu demorei mais. Não, tudo bem, agora sim. Mas essa questão está certa agora correto. Se eu cheguei lá, não tem problema mais, agora não vou ficar perdendo meu tempo.
E não quero saber mais ninguém de falando do meu passado, que já passou, acabou, já esqueci esse negócio. Lembrar de mim no bar lá em 1700, esquece, aquilo já foi. Inclusive, aquela pessoa já evoluiu, reencarnou em Júpiter, esquece, esse papo está fechado. Isso aí. Sou eu? Isso. Sutil, meu nego. 979. As provas que restam a suportar para terminar a purificação não são para a alma uma apreensão pesarosa que perturba sua felicidade? Para a alma que ainda está impura, sim. Por isso, não pode desfrutar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver completamente puro. Mas para a alma que já se elevou, o pensamento das provas que restam a suportar, nada tem de pesaroso. Ou seja, é a alma, aquela alma já mais consciente, ela fala assim, eu tenho que enfrentar isso, infelizmente eu tenho que enfrentar para poder chegar. Não vai ficar, nossa, mas eu tenho que fazer, e fica ali remoendo, e fica com medo. Isso aí é para espírito inferior, que fica pensando lá na frente e fica com medo. Sim. Meu filho, tem um adendo do Kardec aí, meu filho. Vamos falar. Adendo. A alma que atingiu certo grau de pureza, nem é pura, é certo grau, já desfruta da felicidade, um sentimento de doce satisfação. A penetra e fica feliz com tudo que vê, com tudo a que cerca, ergue-se para ela o véu que encobriu os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas se mostram em todo o seu esplendor. Ou seja, não precisa ser espírito puro, tal. O espírito aí de segunda ordem, dependendo da quarta, terceira ordem, ele já começa a ter uma visão mais clara, ver, assim, não vou ficar... Não é que nem a gente, tem que segunda-feira, acordar cedo, começar tudo de novo. Isso é típico do espírito de terceira ordem. É nós na fita, meu filho, é nós na fita. Isso é típico. É por isso que nós resmunga. É por isso que nós resmunga, reclama. Reclamar ajuda a tirar essa vibração do peso do coração da gente. A gente não reclama porque é mal. Volta aí aquele negócio, volta aquela aqui, que não fica se suportar sem lamentações. Não é verdade, Claudinho? Quando você reclama, a alma fica mais pura. Reclamar também faz parte do jogo. Você reclamar e ficar resmungando é sinal de inferioridade, meu filho. É o que ele está colocando aqui, ó. Eu vou ter ali na outra tradução. Para a alma ainda manchada são. Então, o Senhor é uma alma ainda manchada. Uma alma impura. Ou seja, aqui está colocando aqui assim, quem já chegou num certo nível, em ver as dificuldades como desafio a mais para se elevar. Não vai ficar se lamentando, eu tenho que passar por mais isso. Então vamos lá, 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade? A união dos espíritos que simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo inteiramente espiritual as famílias do mesmo sentimento. É nisso que consiste a felicidade espiritual, como em teu mundo os homens se agrupam em categorias e gozam de um certo prazer quando se reúnem. A afeição pura e sincera, que provam e de que são objeto, é um motivo de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Cara, por que você frisou esse hipócritas?
Me preocupei agora com você. Não me preocupou, não, Babu? O senhor Achei até perigoso essa leitura aqui, cara. o senhor vestiu essa carapuça? Isso que eu ia fazer, ó, só ia fazer isso aqui só pro Jorginho, ó. Pô, o cara era hipócrita. Vai ver, pô, tem mensagem subliminar nesse negócio aí, cara. É lá dentro de Kardec também. O homem goza as primícias dessa felicidade sobre a terra quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornou indiferentes, pois tudo é amor na natureza. O egoísmo é que o aniquila. Aqui que está aquele negócio da grande família que Kardec coloca no começo do Livro dos Espíritos. Não é que a gente vai ficar formando família de 4 ou 5. Cada vez mais esse laço vai se aumentando. Então, quando se juntam em família, são grandes números de espíritos com o mesmo pensamento. Não existe aquele negócio, pô, meu filho, minha mãe, meu pai, meu primo, Meu cunhado. Aqui, vamos dizer assim, é o que ele coloca, que as uniões espirituais é por simpatias. Sim. É nós aqui na fita do seu DVD, meu filho. não é nem laço de amor, essas coisas meio brega que a gente... simpático, né? Ó, nós aqui somos simpáticos na nossa inferioridade, ainda na nossa terceira exístência, na nossa graduação de 9ª categoria. Eu só fiquei meio invocado ainda, tá me soando mal no ouvido esse hipócrita. Achei que, ó, você muda isso na hora de fazer a arrumação, cara. Jorginho, com certeza, senador, naquela passagem de Jesus que ele fala que o pessoal é hipócrita, o Jorginho tava lá no meio. Jorginho ficou assim, ó, doeu essa aí, hein? O que ele tá querendo falar com isso aí? Ele se sentiu atingido. Isso. Vai pagar? Falta 2 minutos. No meu falta 2 minutos para 25. Eu tava 25, cara. Você que tem que ir no pira aí, você que sabe. Vamos parar. O meu falta 2 minutos. Então, Zé Fini.